Oi, turmas, tudo certo? Galera do segundo ano, vamos continuar, vamos falar de conjuração baiana agora, certo? Então, ao contrário da conjuração mineira, a conjuração baiana ela foi bem mais popular, né? Em grande medida foi promovida por pessoas mulatas, negros, né? A gente quase não ouve falar tanto, né, da conjuração baiana, mas ela também foi muito importante. Então foi na região Nordeste, que é uma região que já tem bastante situações de conflito, porque ela já foi abandonada de um modo geral durante, né, esse período da colônia. Ela viveu o ciclo do açúcar e desde então estava numa situação muito mais de decadência, certo? Ela também é chamada de rebelião dos alfaiates, exatamente pela característica popular pobre, né, dos grupos que, de um modo geral, promoveram a rebelião. Ela é de 1798, então ela tem uma série de influências, né? Ela é influenciada pelo iluminismo, ela é influenciada pela independência dos Estados Unidos, ela é influenciada pela Revolução Francesa, agora nós já temos praticamente 10 anos de Revolução Francesa, e pela Revolução Haitiana, né, pela independência do Haiti. Então, basicamente, nós temos a situação de que a região da Bahia, de um modo geral, que já tinha vivido um auge, estava, né, abandonada, população, né, muito tributária, grande parte desses tributos indo para o Rio de Janeiro, né, ou seja, estou pagando para sustentar o Rio de Janeiro. Basicamente, a gente tem então essa situação das pessoas sobrecarregadas com essas taxações, com esses impostos, né? E basicamente, então, houve uma série, então, de, digamos assim, de descontentamentos, né? E as pessoas começaram, então, a distribuir panfletos, né, pelas ruas de Salvador, pregando, então, esse levante do povo, enfim, né? Então, esses panfletos eram colocados em vários pontos da cidade, com imagens, né, e com palavras, falando sobre a necessidade de ter uma liberdade de comércio, uma liberdade, uma igualdade, enfim, uma série de situações, certo? Então, basicamente, esses grupos, né, começaram então a marcar encontros secretos que acabaram então sendo, digamos assim, descobertos, né? E a polícia do período, né, a guarda do período, então acaba, digamos assim, sufocando essa conspiração, né, essa conjuração. Não chega a eclodir o movimento. Também é apenas uma conjuração, certo? O que eles queriam, basicamente? Mais liberdade de comércio, melhor soldo para os soldados, a ideia de um governo republicano, né, muito semelhante à proposta também lá da conjuração mineira, certo? Uma ideia de digamos assim, algo um pouco mais igualitário, né? Então tinha essa questão racial, ela pesava bastante, porque na Bahia, né, esses revoltosos, a grande maioria eram de pessoas negras, e por isso mesmo, bem possível, por serem pobres e negros, a repressão foi muito mais violenta, certo? Então a gente tem muito mais mortos, né? Um grupo muito grande de mortos, né? Então, basicamente, outros receberam, né, castigos corporais, enfim, né? Como, por exemplo, os principais referenciais, principais lideranças, né? Como João de Deus do Nascimento, Manuel Faustino de Santos Lira, né? Alguns soldados, enfim, que foram também enforcados, esquartejados. Muita gente, então, acabou sendo presa e alguns deportados, inclusive, certo? Então, a conjuração, ela se encerrou nessa repressão bem mais violenta do que a gente vai ver na conjuração mineira, certo? Bom, a Revolução Pernambucana de 17, a última das grandes revoltas pré-independência, então 1817 a gente já está vivenciando o período joanino, que eu vou falar no próximo vídeo, tá? A Revolução Pernambucana aconteceu em Pernambuco, né, como o nome já diz, e basicamente, né, também, então, vocês estão vendo que geralmente essas revoltas acabam acontecendo na região Nordeste, que é uma região que viveu seu auge, sofreu um abandono e que acaba tendo que pagar muitos impostos que são direcionados para outros locais, como a sede do Império, e agora, em 17, isso vai ser ampliado porque a corte portuguesa está no Brasil. Então, é claro que os impostos vão ser muito maiores, porque, né, nós vamos ter essa situação de que não tinha nada aqui, agora tem que construir tudo. Então, onde é que vai vir esse dinheiro? Vai vir, né, daqui. Então, basicamente, a gente vai ter esse aumento de impostos que vai causar, em grande medida, essa revolta em Pernambuco, certo? Então, os tributos, né?
a baixa dos preços dos produtos da capitania, né, da região, da província, então que produzia algodão, açúcar, enfim, né, vai ter uma baixa dos preços no mercado, e isso então vai ser né, também um dos motivos de empobrecimento e de revolta, certo? Então, nós temos grupos, então, quem vai se envolver? Grupos populares, né, mas não só, também grupos, né, da elite, enfim, né, e uma população, camada média da população, digamos, como intelectuais, padres, alguns militares, profissionais liberais, enfim, esse grupo também vai se envolver, certo? E eles queriam mais autonomia, queriam a implantação de uma república, né? Também em Recife, né? Então, basicamente, essa vai acontecer de fato, não é só uma conjuração. Vão tomar, então, alguns espaços, alguns quartéis, conseguem derrubar, então, o governo, né? E vão ocupar, então, a capital de Recife, certo? Lá eles vão instituir, então, né, o aumento do soldo dos militares, né? Liberdade de imprensa, liberdade de religião, né? E basicamente uma ideia de igualdade entre os cidadãos. Vão criar uma lei, né? Uma lei, basicamente, nesse novo governo, né? Tentando ter uma perspectiva de igualdade de direitos, enfim, né? Só que, claro, eram grupos muito diversos, unidos numa causa comum. Quando se obtém essa causa comum, geralmente as diferenças vão aparecer, certo? Então, nós temos grupos, por exemplo, que eram grupos, enfim, né, da elite latifundiária, que não queria acabar com a escravização. Outros grupos queriam acabar com a escravização, né? Alguns grupos queriam que houvesse uma reforma agrária, digamos assim. Outros não, queriam direito à propriedade privada garantido. Enfim, uma série de situações, né, que vai acabar, digamos assim, criando atritos entre as próprias lideranças, certo? E com essa situação, claro, nós vamos ter outros grupos, né, outros locais, como a região onde hoje é o Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, isso vai se espalhar, mas como eu falei para vocês, já temos atritos dentro das próprias lideranças. Isso realmente vai causar um problema. Então, basicamente, com essas divergências internas, quando tu enfraquece, digamos assim, o movimento, é mais fácil, né, desse movimento ser contra-atacado, digamos assim. E é exatamente isso que vai acontecer, certo? Então, as tropas portuguesas, né, que vão vir da Bahia, que vão vir do Rio de Janeiro, vão, então, né, basicamente vencer essa rebelião, né? E em grande parte, né, os seus participantes acabam sendo presos, né? Muitos vão ser executados de forma sumária, sem julgamento, com processo de ideia de traição da coroa, né? E aí, então, a gente tem essa, digamos assim, né, o final, então, desse processo, certo? Então, basicamente, tá, pessoas, em relação às revoltas pré-independência, todas elas tinham em comum o quê? Uma proposta de ruptura com a metrópole, certo? Todas tinham uma proposta de governo republicano, né? Mais ou menos inspirado naquilo que a gente viu que os Estados Unidos promoveu, né, no seu processo de independência. Então, isso diferencia esses movimentos que eu falei para vocês daquelas outras revoltas que nós já trabalhamos durante o período colonial, certo? Compreendido? Então, nós temos as duas conjurações que não ocorreram, foram delatadas, foram entregues, descobertas e esmagadas antes de acontecer. E temos a Revolução Pernambucana de 17, né? Chamamos de Revolução, parece que, Revolução, não é Revolução, né? Mas, enfim, foi assim que ficou conhecida, tá? Enfim, a Revolução Pernambucana de 17, ela sim ocorreu, certo? Tudo bem? Próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o período joanino, então, que é bem interessante, bem importante. Fácil, bem fácil, conteúdo fácil, mas importante para a gente entender a independência brasileira. Certo? Até lá, então!